Hugo, deixa eu rodar um outro vídeo, mas para a gente mudar um pouco o tópico, né? Mas dentro desse tensionamento, inclusive até como talvez um edredom que o Bolsonaro quer colocar como escudo, e que não me parece servir muito, que é o Trump. Mas antes eu vou pedir para o pessoal, aproveitem a presença do Hugo Albuquerque, né? A gente tem uma grande oportunidade para tirar dúvidas com o Hugo, para interagir com ele, mandem aí as mensagens, lembrando que logo mais ao meio-dia eu vou emendar e farei o comando do DCM ao meio-dia. Então eu peço para a gente bater essa meta aqui para ajudar, né, a dar uma fluidez para o nosso trabalho. Hugo, o vídeo ilustra a relação quase que de tabuleiro de war que o mundo está vivendo a partir das declarações do Donald Trump. Eu começo, vou rodar ele com a presidente do México, a Cláudia, e aí na sequência a gente analisa. Vamos lá. América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacionalmente. Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo. Aí aparece a presidente mexicana numa resposta, num contragolpe, né, argumentativo desses últimos manifestos do Donald Trump, que tem sido, como eu disse, brincar de tabuleiro, né? É Groenlândia, é Canal do Panamá, é Golfo do México, é Canadá, tudo isso é bravata de alguém que sabe a potência do discurso, ou o Donald Trump pode de fato emplacar essas medidas radicais a partir desse seu retorno tão breve comece aí a sua nova gestão, Hugo? Olha, tem um nível de bravata, né, muito grande. Ele está jogando com um populismo interno, está jogando pressão para esses parceiros aí do que era o antigo NAFTA, que ele acabou, né, que era o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Agora, sabe, Thiago, eu estava lendo sobre o Trump, estava lendo um paper de 3 chineses falando sobre o que foi a política de bravatas dele no primeiro governo, a tal guerra comercial. Se a gente olhar, o déficit americano com o México aumentou no governo do Trump. Aí todo mundo vai pensar, mas ele não ficou gritando lá contra o comércio com o México, com o Canadá? Gritou. Mas o objetivo daquilo sempre foi especulativo. Sempre foi criar medidas de proteção para setores da economia americana para criar um boom nas ações, no mercado de capitais, né? Lá na Bolsa. Ele nunca teve um objetivo na economia real. E ele realmente fez isso. Se a gente olhar, hoje, o mercado de capitais americano, ele é maior do que a média mundial. Ele é quase que 51%, salvo engano, de todas as ações transacionadas no mundo. Porém, a economia americana não chega à metade. Ela não é mais metade da economia mundial. Então, a gente tem um país com ações que estão sobrevalorizadas. É você olhar, por exemplo, a Tesla do Elon Musk, que ela tem ações proporcionalmente muito mais caras muito mais valorizadas do que é o retorno daquela empresa. Aí vocês me perguntam por quê? Por conta da especulação, por conta de uma expectativa que é criada naqueles setores e que leva pessoas do mundo inteiro a investirem naquelas ações, e muitos americanos também, né? Fazendo pé de meia ali. Então, tem todo um jogo falso. Ele está jogando os holofotes nessa demagogia com o Golfo do México, ele está pegando leve com o México, porque ele está falando em anexação, né, do Canadá, e para humilhar o Trudeau, para humilhar o campo liberal, o atual Partido Liberal Canadense, que não é mais como Partido Liberal da época do pai do Trudeau. Este sim, um grande governante. O Trudeau, um governante menor, mas que é um partido, hoje em dia, uma cópia mal feita do Partido Democrata, que já não é lá essas coisas. Então, ele está procurando humilhar o Canadá, está procurando humilhar a Europa, por conta da questão da Groenlândia, que ganhou a autonomia da Dinamarca,
e é uma região muito rica, que é uma região também que é alvo e vítima do aquecimento global. Então, ele está jogando com questões fáceis. Ele está humilhando um governo que acabou de renunciar no Canadá, ele está provocando os europeus, porque não interessa ao Trump nem ao Partido Republicano uma aliança com a Europa, não com essa Europa que é hegemonizada ora por algum partido social-democrata, ora por algum partido democrata cristão, que ambos têm relação com o Partido Democrata também. Então, o Trump ele quer mais humilhar essa Europa liberal, e ele joga isso para cima do México, porque isso entrete um público interno branco, né? Qual a relevância de mudar o nome do Golfo do México? Ele pode fazer essa bravata. Agora, quem matou no peito, fez um golaço, foi a presidenta do México, que está indo muito bem, está com a popularidade muito alta. A Cláudia Sheinbaum vem na esteira de um governo de democratização e abertura no México, um governo que foi muito importante, foi o governo do López Obrador, e eu entendo que a Cláudia é mais avançada que o López Obrador. Ela é uma pessoa que vem de uma família de esquerda, né? De origem judaica, cientistas, tanto o pai quanto a mãe, que foram pessoas muito engajadas na luta pela ciência no México, pessoas muito engajadas na política geral. Então, o que ela tem é de berço, né? Então, a questão do progressismo, da esquerda para a Cláudia, é uma questão que vem dos pais, vem do avô dela, que era um joalheiro, que ajudava o Partido Comunista Mexicano, e ela que tem uma trajetória na militância muito interessante, desde a época da faculdade, com o movimento estudantil, com a ruptura com o PRI, que foi um grande PMDBzão que administrou o México por muito tempo. Ela sempre esteve junto do López Obrador, que foi a liderança desse movimento, e até que ela, né, se tornou governadora do Distrito Federal, foi prefeita de uma subprefeitura lá do México, depois governadora do Distrito Federal, e eleita presidenta do México com a votação enorme. Está com a popularidade enorme, e tem tomado medidas muito corajosas, não somente nessa questão que fez ela aparecer para o mundo de uma maneira positiva, como outras questões importantes da Cláudia Sheinbaum, que ela teve a coragem de levar a cabo, juntar vários projetos de lei que tinham lá no Congresso mexicano, para dar direitos aos trabalhadores de aplicativo, fazer uma reforma trabalhista do bem. Então, acho que a Cláudia Sheinbaum ela tem mostrado para o mundo que muita coisa é possível. Eu acho que até como gato escaldado tem medo de água fria, a gente está vivendo um clima muito preocupante no mundo, de que está todo mundo muito recuado. E a Cláudia não está seguindo essa lógica, e ela está mostrando que é possível encaminhar uma série de reformas e que é possível, sim, bater o pé, defender uma agenda social, em vez de ficar numa postura muito recuada, né? A Cláudia é uma grande presidenta, e o Trump, se ele resolver mexer com ela, ele vai ter um problema pela quantidade de mexicanos que existem nos Estados Unidos. Tem até um filme, uma vez, que o pessoal fez lá, brincando com a possibilidade de uma greve dos mexicanos nos Estados Unidos. Não é brincadeira. O México é o único país que pode derrotar os Estados Unidos pacificamente. Talvez nenhum derrote militarmente, talvez a Rússia e Estados Unidos se destruam mutuamente se guerrearem, o mesmo com a China. Agora, pacificamente, o México pode destruir os Estados Unidos, sim, porque uma greve de mexicanos nos Estados Unidos seria um problema grande. E se houver uma ruptura entre México e Estados Unidos, eu até escrevi recentemente sobre isso no Opera Mundi, quem vai pagar são os Estados Unidos. É a mesma coisa lá na Bíblia, lá no livro do Êxodo. Quando os escravos fugiram e deixaram o faraó falando, quem se ferrou foi o faraó. E isso vale para o Trump, isso vale para os Estados Unidos.